Polícia Federal vai ouvir novamente, na próxima segunda-feira, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. O depoimento foi confirmado depois que os ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica confirmaram reuniões sobre a minuta do golpe. A ideia é esclarecer lacunas sobre mensagens encontradas nos celulares e documentos de Mauro Cid. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 8 de março de 2024. São 8 horas da manhã. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, curte e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. Mauro Cid vai depor de novo na segunda-feira. E a condição para ele manter a sua delação válida e não voltar para a prisão é responder todas as perguntas que lhe forem feitas na segunda-feira. Se por acaso ele deixar de responder alguma coisa, ele já foi avisado disso, ou se aquilo que ele disser na segunda-feira sobre uma nova delação que ele já fez uma nova delação e vai esclarecer pontos que inclusive batem com os declarados pelo general Freire Gomes em seu depoimento na semana passada. Se alguma coisa for mantida, oculta e aparecer, ele não só perde o benefício à delação, como também os processos contra ele e contra a sua família, a esposa dele e o pai dele, vão ser retomados. A condição para ele manter a sua delação válida e não voltar à prisão é ele contar tudo sem guardar nada. Mas o caso é o seguinte: o depoimento do Mauro Cid vai detalhar a trama golpista de Bolsonaro e a cúpula militar e vai ser confrontado com novos fatos que vêm à tona. Trechos inéditos obtidos pela revista Veja confirmam tentativa de anulação das eleições e atuação do ex-presidente e de um representante militar na conspiração. O almirante de esquadra Almir Garnier quebrou a rotina de clausura que havia se imposto nos últimos meses na sexta-feira, 1º de março. Desde que foi enredado como um dos principais operadores militares de uma tentativa de golpe, o ex-comandante da Marinha raras vezes havia sido visto em público. Seguia uma rígida lista de recomendações para evitar a exposição desnecessária. Não concedia entrevistas e mantém silêncio sobre as acusações de que alimentou planos para garantir a permanência de Bolsonaro no poder. Naquele dia, porém, foi diferente. Mais magro, usando roupa de ginástica e óculos escuros, ele sentou sozinho na mesa de uma confeitaria a menos de 300 metros da sua casa em Brasília, onde permaneceu por mais de 1 hora. Nesse período, falou ao telefone durante um bom tempo, caminhou pelo estabelecimento, bebeu água com gás, comprou uma bandeja de salgadinhos e foi embora sem ser notado. Não parecia preocupado com o que acontecia a alguns quilômetros dali, mas deveria. Aqui você vê um trecho da delação do Mauro Cid, onde ele fala que Felipe Martins retornou juntamente com o jurista Saad, trazendo o documento alterado conforme foi solicitado pelo presidente. Está aqui um trecho da delação. Naquele mesmo instante, na sede da Polícia Federal, o Marco Antônio Freire Gomes prestava esclarecimento no inquérito que investiga se Bolsonaro atuou para reverter o resultado das eleições presidenciais de 2022. Poucos depoimentos eram tão aguardados. Testemunha de uma reunião que os chefes militares discutiram com Bolsonaro detalhes da trama golpista, Freire Gomes foi apontado por Mauro Cid como o esteio da caserna contra a sublevação, ou seja, aquele que impediu o golpe de Estado no Brasil, golpe militar. O general foi ouvido como testemunha e confirmou ter participado de reunião em 7 de dezembro de 2022 no Palácio da Alvorada, que discutiu a edição de uma medida que previa a anulação das eleições presidenciais. Aqui você tem o general, o almirante Garnier, sentado numa mesa de uma confeitaria, tomando o seu café, sei lá o que ele foi tomar lá. A reunião e o que foi discutido nela é considerada a evidência mais contundente
de que Bolsonaro, em certo momento, no mínimo flertou com a possibilidade de uma virada de mesa. O que no início era uma suspeita começou a ganhar contornos nítidos e materialidade. O ex-ajudante de ordens ficou preso durante 4 meses até decidir cooperar. Ele acompanhava de perto a rotina da família Bolsonaro, ouvia segredos e esteve presente nos derradeiros e mais tensos momentos do governo. Nos últimos meses, Cid prestou 5 depoimentos à Polícia Federal. No mais importante deles, revelou os bastidores da conspiração que pretendia dar um golpe de Estado. A revista Veja teve acesso aos principais trechos do depoimento de Mauro Cid. A maioria das informações já veio a público, mas detalhes inéditos são assustadores. Muitos deles parecem surreais e o conjunto revela o nível de desatino de uma confraria que colocou na cabeça que as eleições de 2022 haviam sido fraudadas e que era preciso fazer algo para impedir a posse de Lula. O ex-ajudante de ordens contou que em novembro, dias depois de anunciado o resultado da eleição, participou de uma reunião comandada por Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Nela, o então assessor para assuntos internacionais da presidência, Felipe Martins, apresentou ao Bolsonaro sugestões para a edição de um decreto que retratava as interferências do Poder Judiciário no Poder Executivo e mandava prender todo mundo, era esse o termo. Eles queriam prender todo mundo. Entre os alvos específicos estavam os ministros do Supremo, Gilmar Mendes e Alexandre Moraes, além do presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco. Em seu depoimento, Cid não informa quem seria todo mundo, mas a ideia, segundo ele, era prender autoridades que de alguma forma se opunham ideologicamente a Bolsonaro. A minuta do decreto também anulava o resultado das eleições e estabelecia a convocação de um novo pleito. O motivo seria a comprovação de que as urnas haviam sido violadas, obsessão paranoica repetida várias vezes pelo Bolsonaro. Participaram da primeira reunião Bolsonaro, Mauro Cid, Felipe Martins e juristas. Filhote do falecido Olavo de Carvalho, Martins fez uma longa explanação. Depois, Bolsonaro recebeu cópia da minuta golpista e sugeriu alterações. Uma delas foi excluir Gilmar Mendes e Rodrigo Pacheco da lista de alvos. Dias depois, o Felipe Martins retornou ao Alvorada acompanhado do advogado Amaury Saad, espécie de consultor jurídico do grupo. Ele mostrou a Bolsonaro nova versão do decreto como mudanças sugeridas pelo Bolsonaro, que leu e aprovou a minuta. Em seguida, sempre de acordo com o depoimento de Cid, Bolsonaro convocou para o mesmo dia uma reunião com os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Dessa nova e fundamental reunião surgiram indícios que colocaram chefes militares no centro da trama. Os ex-assessores e aliados de Bolsonaro, que segundo a Polícia Federal participaram na trama golpista, tinham o Braga Neto, que atuava no núcleo responsável por incitar militares a aderirem à conspiração. Mauro Cid contou que Felipe Martins explicou aos comandantes item a item do documento redigido com aval do Bolsonaro. Não falou em prisões, anulações de eleições, nem em outra medida radical. Nessa etapa da reunião, além dos militares, o presidente e do assessor internacional estavam ajudando de ordens e Amaury Saad, o jurista. Depois ficaram na sala apenas Bolsonaro e os 3 chefes militares. O general e o brigadeiro, segundo ele, não gostaram do que ouviram, o que teria mais tarde sepultado a ideia da intervenção. Já a situação do almirante Almir Garnier, esse que estava na padaria, tomando cafezinho lá, é para dizer o mínimo mais delicada. Em sua colaboração, Cid diz que ouviu do general Freire Gomes o relato de que o almirante, ao contrário dos outros 2, colocou as tropas à disposição. Os referidos elementos corroboram os fatos descritos por Mauro Cid quando revelou que o então comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier, em reunião com Bolsonaro, anuiu com o golpe de Estado, colocando as tropas à disposição. Colegas do almirante dizem que não, que ele estava só blefando, tal, que era brincadeirinha. O depoimento de Cid, porém, o deixa numa situação bastante desconfortável. De um lado, o Bolsonaro ansioso para permanecer no cargo, e do outro, o mais alto chefe de uma corporação militar disponibilizando recursos para atender à vontade de dar um golpe. Alguns chegam a defendê-lo, como eu já falei.
Embora minimize o episódio, o Garnier vai ser indiciado, assim como Bolsonaro, por tentativa de abolição do Estado de Direito, crime que prevê até 8 anos de prisão. O cenário tem gerado incômodo e constrangimento para os militares. Os 3 comandantes já foram intimados a depor. Freire Gomes foi o último a ser ouvido. Antes dele, Batista Júnior prestou um longo depoimento, que também é mantido em sigilo, e ambos ajudarão a elucidar. Garnier não falou. O golpista da Marinha, o único que aceitou o golpe, não falou, ficou em silêncio. A defesa dele alegou que não teve acesso aos autos e que silêncio é um direito dele e tal. Agora a PF vai decidir se os militares atuaram ativamente com o intuito de ameaçar a democracia. Usando tornozeleira eletrônica e recolhido quase todo o tempo de sua casa militar em Brasília, o Mauro Cid tem sido alvo de ameaças por parte de bolsonaristas e convive com desprezo dos colegas de farda. O exército não tolera caguetes, diz um graduado oficial. E o Mauro Cid se defende dizendo: não sou traidor, nunca disse que o Bolsonaro tramou um golpe, só disse que o Bolsonaro tramou um golpe, né? Aqui outro trecho da delação, esse em que fala das prisões de todo mundo. Lista de figurões suspeitos de envolvimento nessa conspiração é grande e, a rigor, desde o início da administração Bolsonaro, havia um flerte dele e seu círculo mais próximo com a ruptura institucional. Garnier, por exemplo, já esteve na crista de uma controvérsia em agosto de 2021. O almirante não escondia as pretensões de assumir o posto de ministro da Defesa. No Exército, ele era criticado por ter se encantado demais pelas delícias do poder. Ex-comandante do Exército e general citado por Mauro Cid divergem em depoimento à Polícia Federal sobre a reunião golpista. O Freire Gomes e o general Estevão Teófilo divergiram em depoimento à polícia a respeito da reunião convocada por Bolsonaro. O Freire Gomes diz que autorizou o Teófilo aí, e o Teófilo diz que o Freire Gomes autorizou ele aí à reunião golpista, e o Freire Gomes diz que não tinha como impedir. Essa é a única polêmica entre os dois, o resto eles concordam em tudo. Bolsonarista raiz, à frente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, foi aluna de Olavo de Carvalho e votou contra a igualdade salarial. A tal Caroline Detone está sendo investigada pelo 8 de janeiro. Comissões com bolsonaristas vão ser palcos de ataques ao governo. Essas comissões vão virar armas, são comissões vitais para o país, e isso vai terminar na justiça. O Pacheco, para fazer média ali, ele que é candidato em Minas Gerais, critica o STF por julgamento sobre drogas e diz que não é competência do STF decidir sobre isso. O STF quer estabelecer uma quantidade mínima para alguém ser considerado traficante, uma quantidade mínima de droga. Perseguição e aparelhamento, a denúncia de jornalistas contra o governo do Mato Grosso motivou a Carmen Lúcia a suspender a operação que tenta enquadrar o governador bolsonarista do Mato Grosso, tenta forjar crimes de jornalistas que o atacam. Vão vendo. O STF dá um mês para o governo do Rio resolver o problema das câmeras corporais dos policiais que não estão funcionando. E tem que funcionar, e a Justiça, o STF, deu um mês para eles resolverem tudo isso. Carla Zambelli de repente ficou doente. Toda vez que ela se vê em risco de prisão, ela fica doente e desaparece. E agora ela se vê novamente em risco de ser presa a qualquer momento. Mossoró, o ponto da investigação que intriga o governo é que até agora não se achou nenhum funcionário suspeito e ninguém ainda consegue entender como é que esses caras fugiram de lá. Não há prova contra nenhum funcionário da penitenciária. E por fim, o Tarcísio vai ser denunciado à Organização das Nações Unidas por 2 operações suas no litoral paulista terem matado quase 70 pessoas. É a maior chacina da história do estado de São Paulo. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.